Fala pessoal, como vocês estão? Meu nome é Daniel Destro, esse é o canal Inteoli e bem-vindo a mais um vídeo sobre o mês do horror. E hoje, minha gente, vamos falar um pouquinho sobre serial killers. Quem me conhece, quem acompanha o canal, quem me conhece um pouquinho também, sabe que eu gosto muito dessa parte de serial killers. E em parceria com a Darkside, eles lançaram o livro Dois da Ilana, que eu vou mostrar daqui a pouquinho eles. Anatomia do Mal, Charles Manson e um que eles lançaram recentemente, eles me enviaram, só que ainda não chegou, que é o Social Killers, que eu vou fazer depois um vídeo separado pra ele quando eu chegar. Porque Correios entraram em greve e tal, e aí, né, deu atraso, etc, enfim. O gênero que eu mais gosto é essa parte de mistério e etc, e consequentemente acaba tendo serial killers no meio. E eu sou simplesmente apaixonado, tanto é que eu falo que o primeiro livro que eu for escrever tem que ter relação com serial killers. Então, fica a dica do ar qual seria o tema do primeiro livro, meu primeiro livro. Nesse vídeo então eu vou falar sobre esses três livros. E pra começar, minha gente, eu gostaria de falar sobre Anatomia do Mal. Eu nunca tinha lido nada sobre serial killers, tipo, livro teórico mesmo. E simplesmente eu fiquei apaixonado com essa edição da Darkside que teve. Eu já mostrei em outros vídeos. Além de ter casos, tudo bonitinho, essa edição é grifada com algumas partes um pouco importantes e relevantes e etc. E essa edição é cheia de imagens lindas e etc. Eu estou simplesmente apaixonado por essa edição da Darkside. E explica basicamente como que é um serial killer. E explica basicamente toda a cabeça do serial killer, como que eles agem, como que faz a investigação criminal e etc. E todo final de explicação sempre tem também algum exemplo para ilustrar o que ela acabou de falar e ver realmente que é real. Porque todos os livros que estão aqui são histórias reais. Então você lê e você fica pensando todas essas atrocidades que tem nesse livro, que realmente aconteceram, que inúmeras pessoas sofreram, vamos falar assim. Então é muito pesado, tanto é que esse livro aqui é indicado para maiores de 18, né? Tem que ter um pouquinho de sangue, tenha sangue para ler, porque é um pouquinho pesado esse livro, mas com uma edição psicopata da Darkside, que olha, minha gente, muito incrível esse livro. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse livro, eu já fiz uma resenha só pra ela, então dá uma olhada aqui em algum lugar. Bom, minha gente, eu consegui conhecer a Ilana lá na Bienal do Rio de Janeiro. Ela é uma fofa, gente, sério. Esse livro veio numa box, nessa box linda aqui, né, numa caveira aqui, muito linda essa box. No caso, o livro Louco e Cruel da Ilana segue mais ou menos os mesmos padrões que Anatomia do Mal, que eu acabei de falar. No caso, Anatomia do Mal tem mais teorias e etc. Aqui ela prefere mais falar sobre alguns casos e etc. E, gente, a escrita da Ilana é incrível, eu fiquei apaixonado. Na realidade, essas duas edições foram lançadas em 2004, só que agora a Darkside acabou relançando essas edições divinas e ficaram incríveis mesmo. Esse livro aqui dá pra dividir em mais ou menos duas partes. A primeira parte, que é uma parte mais rápida, mais tranquila, que é mais teoria, que algumas coisas vai aprofundando mais do que os outros livros. A segunda parte, que é uma parte mais assustadora, que é contando vários casos, explicando detalhadamente tudo. Já Made in Brasil, minha gente, fiquei simplesmente apaixonado, porque assim, por mais que a gente está acostumado de ver N atrocidades nas televisões, os Datenas da vida e Cidade Alerta, que seja, jornais, enfim, você raramente sabe de vários crimes que acabaram acontecendo ou recentemente ou faz um tempo e tal. E a Ilana, que é uma perita nessa parte de investigação e tudo mais, era simplesmente incrível. Meio que ela acabou fazendo esse livro falando sobre alguns casos que ocorreram no Brasil e você fica de boca aberta com alguns casos que ocorreram, porque é simplesmente assustador. Você simplesmente não consegue imaginar que no Brasil teve crimes tão complicados. Então esse livro vai contar sobre 7 casos de serial killers brasileiros entre a década de 20 até a década de 90. E fora depoimentos, laudos, conversas com o próprio cara, a Ilana, com imagens incríveis, enfim, a Ilana consegue trazer esse material mega rico pra gente, que esse livro serve tanto para os leigos, tipo eu, que não entendia nada de serial killer, você acaba aprendendo uma coisinha aqui e ali, ou também para as pessoas que são do ramo. Então assim, minha gente, Made in Brasil é altamente qualificado. E no caso, você vai lendo e você acaba vendo que tem alguns personagens, entre aspas, desses livros, que acabou servindo de inspiração para N filmes, para N séries e etc. É muito bacana depois, tanto é que no livro Anatomia do Mal tem uma parte falando sobre o serial killer na cultura pop, que tem diversas músicas comentando sobre atrocidades, sobre serial killers em específico. No caso, agora eu gostaria de falar de um que é ele, Charles
Manson. Provavelmente você já deve ter ouvido sobre Charles Manson, porque ele nessa cultura, entre aspas, é um dos mais conhecidos nomes, etc, né, de crimes que ele acabou cometendo. Ele foi horrível. E nesse livro, Jeff King traz essa obra completa, essa biografia completa do Charles Manson, falando um pouquinho sobre a sua vida. E alguns, não só esse livro, mas como todos os outros livros que eu acabei mencionando nesse vídeo, você acaba pensando, será que realmente essas pessoas acabam nascendo mal? Ou será que a sociedade que vem corrompendo elas? Porque a maioria desses serial killers acabou, pelo menos que eu acabei lendo, tendo uma vida horrível. Tipo, o ambiente que eles viviam não era gostoso. E no caso do Charles Manson também era assim. Esse livro ele vai narrar desde a história do Charles Manson até hoje, e o autor não vai poupar muitos detalhes com coisas desnecessárias. Ele vai direto ao ponto e vai jogando pra você tudo o que tá acontecendo na vida dele, e não fica enchendo linguiça não. Esse livro é uma das obras mais completas que tem sobre o Charles Manson, é simplesmente incrível. E esse livro você vai ficar até com fundo, entender um pouco sobre a mente do Charles Manson, entender o que ele fez e por que ele está preso até hoje, e tá na prisão com seus 80 e poucos anos, se eu não me engano. A última vez que ele foi... meio que a cada um determinado ano ele pode rever a sua pena, e a última vez ele acabou cuspindo na cara do juiz e não reveu pena nenhuma. Ele ficou lá, mas assim fica apodrecendo na cadeia, né? Enfim, simplesmente a figura do Charles Manson é um ícone na figura dos serial killers, etc. Ele está vivo até agora, então, gente. E esse livro vai mostrar como foi a vida dele, com os primeiros envolvimentos dele com drogas, sobre a família, sobre os seus... ele tem um determinado nome que eu acabei esquecendo, que acabava obedecendo ele acabou criando uma família, acabou criando pessoas pra ajudarem a matar, e ele acabava se divertindo com tudo isso. Mostra toda a vida dele, que foi horrível. E essa biografia incrível de Charles Manson, que é dessa edição cheia de fotos também, contando um pouquinho sobre a vida dele na prisão também, todas as coisas lá. Uma biografia muito rica mesmo em detalhes, algumas fotos aqui, enfim. Ah, eu acabei de lembrando. O Charles Manson meio que ele acabou criando uma família, tipo, um grupo de amigos que ajudava ele a matar as pessoas. Era como se fosse uma família para ele mesmo. Então ele meio que seria tipo o chefão, né? E ele se considerava muito como um deus também. Então é muito bacana você ler essa biografia do Charles Manson e entender mais um pouquinho sobre essa mente psicopata que o Manson tem. Esse é apenas mais um vídeo do Mês do Horror. Eu volto semana que vem falando sobre outra coisa. Então é isso. Beijo pra todo mundo e até a próxima. Fui!